Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Sejam todos bem-vindos. Intenções da missa de hoje, pelo aniversário de Isadora Delgado Mota e Alita. Em oração por Arthur, Luan, Fábio, por todos os enfermos, anjo da guarda de Miguel César Fávero de Souza, pela saúde de Heitor Zoquibe e por alma de Maria Aparecida Fávero, e também por todas as intenções que nós trazemos no coração para essa Santa Missa. Hoje celebramos São Tiago e São Filipe, apóstolos. A exemplo dos apóstolos São Filipe e São Tiago, sejamos fiéis ao chamado de Cristo e corajosos em nossa missão de evangelizar. Para isso, nos sustentamos pela fé que celebramos. De pé, com alegria, vamos receber a equipe de celebração e o Padre João, que preside essa celebração. Senhor, eu quero te adorar, ser fiel somente a ti. Nenhum decreto vai mudar meu coração. Eu não me prostrarei perante outro rei. Se me lançarem na fornalha ardente, não vou temer, Deus está presente. Vou orar, vou adorar, não vou me calar. Se levantarem conspirações e lançarem na cova de leões, eu vou orar, vou adorar, não vou me calar. Santo, majestoso, santo, glorioso, é o quarto homem da fornalha, poderoso na batalha. Santo, majestoso, santo, glorioso, eu vou orar, vou adorar, não vou me calar. Por causa de sua fé e de suas orações, Daniel foi lançado à cova de leões, condenado por adorar a Deus. Mas vejam só o que aconteceu. O rei passou a noite inteira acordado, não conseguiu dormir, de tão preocupado. E quando amanheceu, o rei se levantou, foi até a cova e por Daniel chamou. Servo do Deus vivo será, que teu Deus te livrou, te livrou. E de dentro da cova Daniel respondeu: vive o rei, o meu Deus, o Deus que ouve as orações.
enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Salve, Santa Mãe, vós destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esta celebração eucarística. Hoje celebramos os 21 dias de jejum de Daniel, nos unindo à igreja e a todos aqueles que fazem e celebram e que nos acompanham. Também queremos rezar primeiro sábado em sufrágio e oferta a Maria Santíssima. Por isso iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E supliquemos a misericórdia de Deus, cantando. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Apresente a Deus a sua intenção, o seu pedido, a sua ação de graças. Rezo essa Santa Missa nas intenções que cada um traz ao coração, por suas necessidades e famílias, milagres e curas, também pelas intenções aqui apresentadas sobre o altar do Senhor, rezando pelo aniversário natalício de Isadora Delgado Mota, pelo Colégio Cardinalício, pela paz no mundo, fim das guerras, pela Santa Igreja e pelas almas do purgatório e por todas as famílias. Senhor Deus, concedei aos vossos servos e servas a perfeita saúde de alma e de corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e conduzi-nos às alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
A palavra nos traz a presença do reino e ajuda-nos a compreender a ação divina no meio da história. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei, o que recebestes e no qual estáis firmes. Por eles sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Com alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não conheces, Filipe? Quem me viu vê o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me,
Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditais ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir no Evangelho Jesus dialogando com os apóstolos e mostrando para eles que ele revela e traz o Pai. E isso é um dado de fé. É claro que racionalmente não é uma coisa muito simples. Hoje, pela nossa experiência e 2000 anos de caminhada, quando a gente fala do Pai, a gente consegue fazer uma experiência diferente. Nós temos até uma forma de visualizar. Normalmente, quando a gente pensa no Pai, as imagens sacras que são feitas trazem um homem de barba branca, cabelo branco, um homem, um idoso, para mostrar o que? A imagem do Pai. Então, nós temos um pouco a facilidade para tentar fazer esse exercício. Mas no tempo deles, isso era muito mais desafiador. Até porque, pela primeira vez, o povo de Israel ouviu falar de Trindade Santa, mesmo que não tivesse essa nomenclatura. Jesus falando, quem me vê, vê o Pai. Então ele está dizendo o quê? Que existe um Pai no céu e ele é o Filho. Em outros momentos Jesus vai falar o quê? Do Espírito Santo, virá um paráclito, um defensor. Então, pela primeira vez, eles escutam falar de Trindade Santa. E é claro que isso causa muito desconforto neles, porque é uma realidade nova. E para entender e compreender isso, é necessário muita fé, muita confiança em Jesus. Por isso que Jesus fala para Filipe, você não confia nas minhas obras, não vê as minhas obras? Portanto, para fazer uma experiência trinitária, é necessário fé. E fé não é uma experiência racional. Você pode até se propor, não, eu quero acreditar e eu vou tentar entender a Trindade. Vou tentar entender o que Jesus está falando. Você não vai fazer essa experiência. Você vai chegar em um momento e vai ter dúvidas, porque isso é uma experiência de fé, como tudo aquilo que Jesus trouxe é uma experiência de fé. Essa é a nossa diferença para o povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento tinha Javé e a intervenção de Deus por meio dos seus profetas e enviados. Nós temos a experiência do próprio Cristo que veio ao mundo e trouxe o reino de Deus. E com o reino de Deus, trouxe uma parte do céu com ele. Pois onde o Filho está, o céu também está. Por isso ele deixa a igreja para nós. A igreja é porta do céu, é caminho para o céu. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E onde é que está esta verdade, este caminho? Na igreja, nesse espaço que aqui estamos. Não o prédio, não o templo em si, porque o templo, sem a presença do Cristo e sem a eclésia, a assembleia reunida, ela é só um prédio. O que dá vida à igreja é a presença do ressuscitado, é a presença de Deus. Por isso a gente vem à casa de Deus. Por isso há uma diferença entre você fazer uma experiência quando reza na sua casa e quando você vem à casa do Senhor. Porque aqui é a habitação e a morada de Deus feita por nós. Jesus está presente no sacrário. E é presença real, não é uma fantasia, não é uma lembrança qualquer, é presença real. Portanto, quando eu venho à casa de Deus, eu estou honrando a este Cristo e honrando ao Pai, porque quem honra o Filho, honra o Pai. E é isso que é o nosso testemunho, fazer esta experiência de intimidade,
Primeiro, para alcançar graças e bênçãos do céu, é necessário conhecer a Deus. Para poder os milagres de Deus realizar-se em nossa vida, nós temos que manifestar fé. Esse é o primeiro passo, vir ao encontro, fazer essa experiência de encontro, ter este bom senso, que é o quê? Uma capacidade de discernir aonde Deus está e quais são as obras de Deus. O próprio Jesus vai dizer a eles, né? Vocês farão as minhas obras e farão obras ainda maiores. Se nós olharmos as realidades dos tempos históricos, isso é muito evidente. Jesus tinha muito seguidor, mas Jesus estava concentrado na região de Jerusalém. Olha a presença da igreja hoje, no mundo inteiro, mais de 2 bilhões de cristãos. Olha, aquilo que Jesus já dizia, acontece. Nós, seres humanos imperfeitos, fracos, limitados, fazemos obras maiores, não porque nós somos capacitados, mas porque Deus nos capacita. Essa é a grande dádiva que Jesus veio trazer. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus para trazer o reino, Deus então também nos capacita, nos instrui e nos forma para realizarmos obras. E onde é que a gente realiza essas obras? Começando na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, dando um testemunho de fé, dando um testemunho de acreditar em Deus. Por isso aquela imagem que é bastante forte dos discípulos na barca quando vem os ventos contrários, quando vem a tempestade e depois Jesus se aproxima dele, essa imagem é bastante forte, que mostra o quê? Que nós temos que ter esse bom senso, que é o quê? Ser sensatos, ter um bom discernimento diante das tempestades da vida, dos temporais, das lutas do dia a dia. Não adianta desesperar diante dos problemas, não adianta deixar-se levar pela aflição, porque a aflição, o desespero, é uma porta para o medo. E quem é que gosta do medo em nossas vidas? O demônio, porque ele usa do medo para entrar em nossas vidas. Portanto, nós temos que ter essa confiança que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vós caminhais comigo, não precisam temer a nada e nem a ninguém. É essa a experiência que nós fazemos. Por isso não podemos nos deixar tomar pela aflição, pelos medos, pelas inseguranças. Nós temos que nos aproximar de Deus. E quem é esta porta? Se o medo é uma porta para o inimigo entrar, Maria é uma porta para Deus se chegar. Porque foi pelo ventre de Maria que Deus veio ao mundo. Portanto, Maria também é canal da graça para nos conduzir a essa santidade, a essa paz, a essa segurança. Por isso que nós devemos sim ter uma piedade mariana, buscar o socorro e o amparo em Maria, porque ela foi escolhida de Deus, como cada um de nós. Como batizado, meus irmãos, nós trazemos o Espírito Santo com dons, carismas. Nós usamos muito pouco as virtudes e os dons que Deus nos dá. Conhecemos às vezes a experiência do Espírito Santo só daquilo que ouvimos na nossa catequese, ou daquilo que o padre falou na igreja, ou das pregações, ou dos livros que nós lemos. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele habita em vós, em cada um de vocês. O dia que vocês foram batizados, deixamos de ser criaturas para nos tornar templo do Espírito Santo. E somos tão tímidos em deixar que esse Espírito manifeste. Somos tão medrosos às vezes de pedir o auxílio do Espírito Santo. Achamos que não podemos e não somos dignos. Ninguém é digno de nada do que Deus faz. Mas Deus quis se oferecer. Deus quis dar-se. Vocês acham que nós somos dignos da Eucaristia? Não somos. Por isso que o certo não sou eu que recebo a Eucaristia, é Deus que me recebe na Eucaristia. Porque como pode o finito receber o infinito? Portanto, é o infinito que recebe o finito. Esse é o tamanho do amor de Deus e do socorro de Deus. Por isso que nós não podemos deixar
que a falta de fé, a incredulidade, o medo, a tribulação, os problemas da vida coloquem dúvidas em nosso coração. Por isso Paulo disse na primeira leitura, a palavra que eu vos preguei. Por isso precisamos sempre aproximar da palavra, ruminar a palavra, não só na missa, mas ter ela diante dos meus olhos e do meu coração, diariamente, constantemente, porque é a palavra que fortalece. É a palavra que tira todo o medo, que me dá segurança. Quando a gente vem à missa, qual é o sentimento normalmente que a gente tem? A gente sai o quê? Renovado, restaurado, reparado, não é verdade? Por que isso tem que ser só na missa? Se a Eucaristia que eu recebo, eu levo comigo. Jesus está no tabernáculo, mas quando eu comungo, eu me torno esse tabernáculo. Como Maria também foi o tabernáculo ao trazer Jesus no ventre. As mesmas graças que Maria recebeu, nós também recebemos. Os mesmos dons que Deus distribuiu, nós também recebemos. Porque não sabemos usar. Mas é por isso que o mundo tenta tirar da nossa memória, do nosso coração, essa experiência de Deus. Por que o nome de Jesus é amado por muito e rejeitado por outros tantos? Por causa disso. Porque é esse Deus que trouxe uma realidade divina para o mundo e que muitos não querem ouvir, muitos não querem saber. O problema não é eles não quererem, é querer tirar isso da nossa vida. Esse é o movimento que a gente vê no mundo presente. Querem apagar da memória e do coração a presença de Cristo. Nós ainda somos privilegiados, que somos um país de predominância cristã católica. Nós temos liberdade de ir e vir, de rezar. Quantos que não têm a possibilidade de fazer o que estamos fazendo aqui hoje? De celebrar uma Santa Missa, de participar de um momento com o Santíssimo, de fazer uma novena, de manifestar a sua fé livremente, cantando, rezando. Quantos não podem isso? Nós ainda podemos. Por isso que nós temos que manter-se no caminho de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, e não há outro caminho fora de Jesus. Cuidado com as coisas que o mundo prega e ensina, porque ele é a verdade. E é muito triste quando a gente vê hoje muita gente que nem cristã é, nem da igreja é, mas quer dar opinião sobre a igreja, de como a igreja deve viver, praticar, de como nós devemos ser cristãos. Quantos que querem nos ensinar como nós devemos viver o nosso cristianismo e nem conhecem a realidade da igreja e falam tanto. E o mais triste é saber que muitos católicos acompanham muito desses pensamentos, começam a minar a doutrina de Deus. Os apóstolos morreram defendendo a doutrina de Jesus. Nós também. Pode ser que a nossa morte não seja uma morte de vida, perder a vida, mas uma morte interior, quando você às vezes não é compreendido pela tua fé. Talvez você sair de casa hoje, alguém te disse, vai na igreja de novo, vai rezar novamente, porque você reza tanto e cheio de problema na tua vida, que Deus é esse? Isso é uma forma de tentar tirar Deus da nossa vida, de tentar plantar dúvida, de tentar colocar o medo e a insegurança, e às vezes isso pode vir daqueles que são os mais próximos de nós. Por isso que nós temos que nos manter firmes na fé, cheios de esperança, fortes na caminhada, para não deixar que nada nos roube de Deus, e sempre pedir ao Senhor, Senhor, me conceda a perseverança final, até o último suspiro, você poder contemplar a face de Deus. Quem caminha com este Deus aqui na terra, viverá com este Deus aqui no céu. Muitos querem ir para o céu, mas não querem viver com o Cristo na terra. Peçamos ao Senhor por estes também. Nós não rezamos só por nós. Quando rezamos como igreja, rezamos por tantos que precisam de conversão. Talvez na sua casa, na sua família, tenham pessoas assim. Não desanime, não desiste. A Sagrada Escritura diz assim, tenha fé e será salvo, tu e tua família. O teu ente querido,
o teu esposo, o teu filho pode ser salvo na tua fé. Basta você acreditar e mostrar para Deus o tamanho da sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E apresentemos as nossas oferendas junto com o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sacrifício para a glória do Senhor. Acolhei, Senhor, as orações do vosso povo com a oblação deste sacrifício, para que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, todos sejam atendidos em suas preces e confirmados em suas súplicas por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na comemoração da bem-aventurada Virgem Maria, exaltar-vos com devidos louvores, acolhendo a vosso verbo no seu coração imaculado. Ela mereceu recebê-lo em seio virginal e, dando à luz o fundador, acalentou a igreja que nascia. Recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina, ela assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, gerados para a vida eterna e pela morte de Cristo. Ao esperar com os apóstolos o Espírito prometido, unindo suas súplicas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da igreja orante. Elevada à glória do céu, acompanha com amor materno a igreja peregrina e protege com carinho seus passos para a pátria celeste, até o dia glorioso da vinda do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória,
cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho,
repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa com o vosso futuro Papa, com o nosso arcebispo Dom Gil Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade, dentre eles os nossos parentes, familiares, amigos, nossos antepassados e benfeitores falecidos, pelas almas do purgatório. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Reino, poder E a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Assim é em todo tempo tu és tão
te amo, Deus. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Feliz o ventre da Virgem Maria, que trouxe o Filho do Pai Eterno. Oremos. Senhor, ao receber os sacramentos celestes, pedimos vossa clemência para que, alegrando-nos com a comemoração da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Avisos. Amanhã teremos missa às 7 horas da manhã, às 11, às 15 horas e às 18 horas. E queremos então nos preparar para o nosso momento devocional dos 21 dias de jejum do Daniel, apresentando já ao Senhor qual o pedido que você tem feito, qual a sua necessidade, qual a graça que você precisa para que Deus te atenda neste momento e eleve ao céu junto do Pai o seu pedido. Tudo que pedimos ao Pai, no nome de Jesus, Ele nos concederá. Por isso façamos juntos. Não me entregastes à mão do inimigo, mas alegrastes o caminho dos meus pés. Tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado de tristeza. Perdão. Ao mestre de canto, salmo de Davi, junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre, por vossa justiça livrai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos e apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar, pois só vós sois minha rocha e fortaleza. Haveis de me guiar e dirigir
Por amor de vosso nome, vós me livrareis das ciladas que me armaram, porque sois minha defesa. Em vossas mãos entrego meu espírito. Livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. Detestai os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei pela vossa compaixão, porque olhastes para minha miséria e ajudastes minha alma angustiada. Não me entregastes à mão do inimigo, mas alargastes o caminho sob meus pés. Tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado. De tristeza definham meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Realmente, minha vida se consome em amargura e meus anos em meus gemidos. Minhas forças se esgotaram na aflição, mirram-se os meus ossos. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os inimigos, ludibrio dos vizinhos e pavor dos conhecidos. Fogem de mim os que me veem na rua. Fui esquecido dos corações como um morto. Fiquei rejeitado como um vaso partido. Sim, eu ouvi o vozeiro da multidão em toda parte, o terror, conspirando contra mim. Tramam como tirar a vida, mas eu, Senhor, em vós confio. Digo, sois vós o meu Deus. Meu destino está nas vossas mãos. Livrai-me do poder de meus inimigos e perseguidores. Mostrai semblante sereno ao vosso servo. Salvai-me pela vossa misericórdia. Senhor, não fiquem envergonhado, porque vós invoquei. Confundidos sejam os ímpios e mudos lançados na região dos mortos. Fazei calar os lábios mentirosos que falam contra o justo com insolência, desprezo e arrogância. Quão grande é, Senhor, vossa bondade, que reservastes para os que vos temem, e como que tratais aos que se refugiam em vós, aos olhos de todos. Sob a proteção de vossa face os defendeis, contra as conspirações dos homens. Vós os ocultais em vossa tenda contra línguas maldizentes. Bendito seja o Senhor, que usou de maravilhosa bondade, abrigando-me em cidade fortificada. Eu, porém, tinha dito no meu temor: fui rejeitado de vossa presença, mas ouvistes o brado de minhas súplicas, quando clamava a vós. Amai o Senhor, todos os seus servos. Ele protege os que lhes são fiéis. Sabe, porém, retribuir, castigando com rigor aos que procedem com soberba. Animai-vos e sede fortes de coração, todos vós que esperais no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. E nos preparemos agora para receber o Santíssimo Sacramento do altar, que irá passar no meio de nós. E quando ele passar, peça ao Senhor: Senhor, não vos esqueçais de mim e de minha família.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus manso e humilde de coração, Senhor Jesus Cristo presente no altar, trazendo as vossas graças, Senhor, vós que passareis no meio de nós, confirmai em nosso coração a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Senhor, quebrai todos os grilhões, embuches e ciladas do demônio, rompei com todas as correntes do mal, de nossas casas e famílias, daqueles por quem rezamos e trazemos ao coração. Senhor, libertai-nos da aflição e da angústia, da doença e da depressão. Socorrei, Senhor, os que se encontram escravos dos vícios e das dependências, daqueles que passam por dificuldades financeiras e materiais. Que a vossa divina providência, Senhor, venha em socorro de cada um desses irmãos que agora o buscam em vós, Senhor, e confiam somente em vós, como único Deus e Senhor nosso. Libertai-nos das tramas traiçoeiras e concedei-nos perseverança final. Senhor, tocai os nossos corações, purificai nossas mentes e nossas almas, santificai nossa língua e coração, para que, libertos, possamos viver na santidade e alcançar a salvação de nossas almas. Amém. Quem pedirá? Quem pedirá? Agindo Deus, quem pedirá? Quem pedirá? Quem pedirá? Agindo Deus, quem pedirá? Deus comigo está, confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está, confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão. Quem pedirá? Quem pedirá? Agindo Deus, quem pedirá? Quem pedirá? Quem pedirá? Agindo Deus, quem pedirá? Não tenho medo, Deus comigo está, eu confio nele e ele tudo fará. Eu não tenho medo, Deus comigo está, eu confio nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também
te livrará de todas as prisões, muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenho medo, Deus comigo está. Eu confio nele e ele tudo fará. Eu não tenho medo, Deus comigo está. Eu confio nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?